Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Nós temos passado um tempo onde nós iniciamos uma série falando sobre reestruturação. Então, essa reestruturação ocorre depois desse período de pandemia, onde agora nós começamos a voltar às nossas atividades, como eu já disse. E quando nós voltamos às atividades, também percebemos que muitas áreas da nossa vida, ela mudou, assim como o nosso conceito até mesmo de igreja. Por exemplo, antes nós achávamos, grande parte pelo menos é assim, que eu precisava ir à igreja para adorar a Deus. E durante o período de pandemia, uma das coisas que nós mais aprendemos é que nós precisamos somente de Deus e de oração. Da leitura da palavra, onde nós tivemos uma comunhão diferenciada, que eu creio que Deus ali tratou também a igreja durante esse período de pandemia, onde nós passamos a enxergar a estrutura de uma forma diferente. Percebemos e descobrimos que se nós não formos à igreja, Deus continua lá. E que nós, mas na prática, e de tantos anos, principalmente aqueles que, como eu, estão há muitos anos na igreja, nós ficamos meio num piloto automático, onde nós fazemos as coisas meio automatizado, meio automático. Eu vou à igreja porque é domingo. Se eu não for à igreja aos domingos, eu sinto um vazio tremendo. Mas eu quero dizer que se eu não for à igreja no domingo, ou quando teve o culto, eu sinto um vazio de Deus, uma oportunidade de receber a bênção de Deus. Então a minha visão muda. Certa vez eu já contei esse exemplo, mas eu quero novamente até falar sobre ele, que conversando com um tio meu, e ele tinha um culto todo domingo na igreja, e quando eu disse a ele: mas tio, vocês têm culto todo dia? A sexta-feira era o dia de folga deles, todo dia tinha culto. Eu disse: mas não é muito culto? É muita coisa, todo dia ir à igreja. Ele disse para mim de uma forma serena: não, nós vamos à igreja, tem todo dia o culto, todo dia o Senhor tem uma bênção lá. Aqueles que não vão, Deus não fica bravo com eles, mas aqueles que vão, eles recebem uma bênção especial. Então assim também, desde aquele momento que eu conversei com ele há muitos anos atrás, quando nós descíamos da Arca de Noé ali, que eu já me lembro que eu era pequenininho naquela época, aquela palavra soou ao meu coração de uma forma branda. Por quê? Ele falou com tanto amor, com tanto carinho, que ao meu coração falou muito mais do que uma repreensão: por que você não vai ao culto? Nós percebemos que Deus, Ele nos convida a cada domingo para cultuá-lo, porque Ele deseja nos abençoar a cada momento, a cada instante que nós estamos como povo do Senhor juntos. Nós podemos sorrir juntos. Enquanto eu ouvia a música, eu ouvia a igreja cantando, o meu coração se alegrava. Tinha momentos que eu não queria mais cantar, eu queria somente ouvir a igreja, porque o meu coração estava sendo cheio
do louvor expresso pela igreja. Assim é o nosso coração. Quando ele se achega à presença de Deus, nós nos enchemos da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós pensamos em reestruturação, nós pensamos que a nossa igreja, nesse momento, ela precisa retomar algumas áreas, as quais nós precisamos nos fortalecer para esse novo momento que Deus nos dá como igreja, para fazermos a diferença lá fora. Porque aqui dentro, nós conseguimos adorar juntos, nós conseguimos sorrir para o nosso irmão, conseguimos cumprimentá-los, conseguimos dar um tchauzinho para o irmão lá do fundo, mas a palavra de Deus tem algo muito maior para as nossas vidas, que é levar a boa nova do Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Seria egoísmo nosso guardar isso, enterrar esse tesouro e dizer, vamos ficar para nós. Lembra quando Jesus está com os discípulos no Monte da Transfiguração? Quando Pedro está ali e ele vê tudo aquilo acontecendo, ele diz, Jesus, tá bom demais, bom estarmos aqui, vamos fazer uma barraca para o Senhor, uma barraca para Moisés, vamos fazer 3 barracas aqui, vamos ficar aqui adorando. E ouve-se uma voz, não dê ouvido a ele. Ou seja, a voz de Deus dizendo, Pedro, o que você está dizendo é loucura. Deem ouvido ao que Jesus diz, ele é meu filho. E quando ali desce a bênção de Deus, e ali naquele momento onde eles estão reunidos, logo em seguida eles descem a montanha, e o que eles encontram? O povo reunido. E Jesus começa a curar cegos, Jesus começa a curar coxos, Jesus começa a curar, a libertar. E se eles tivessem ficado no morro adorando, na montanha adorando, aquelas pessoas não receberiam a bênção. Assim também a igreja, quando se reúne, quando tem a visão de Deus, ela se prepara no domingo e durante a semana ela desce a montanha e vai ao encontro daqueles que são excluídos, aqueles que estão na escuridão. Aqueles, talvez você diga assim, mas o nosso país onde eu moro não tem pobres, mas muitas vezes são pobres de espírito, que estão ali mortos espiritualmente, que precisam receber uma palavra de ânimo. E ao olhar para você, que desceu da presença de Deus, assim quando Moisés desce, e eles precisam colocar um véu sobre a cabeça, sobre o rosto de Moisés, porque o rosto dele brilhava, e as pessoas sentiam-se até incomodadas com a luz que emanava do seu rosto. Ali também, você, quando desce da presença de Deus, agora para encontrar com as pessoas, agora você também transpira, você leva o Evangelho e a palavra de Deus através da sua comunhão com Deus. E quando você caminha com as pessoas, Deus vai dando oportunidades de você falar do Evangelho, de você demonstrar o Evangelho na sua vida, de você vivenciar a palavra de Deus. Por isso, quando nós paramos e pensamos, precisamos reestruturar a nossa vida cristã, são momentos especiais onde Deus nos chama para nos tratar e para olharmos como um espelho à nossa frente e repensarmos como tem sido o nosso estilo de vida, como tem sido o estilo do Evangelho que eu tenho vivido. E a primeira lição que nós precisamos aprender essa noite, que precisamos ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Talvez você diga, mas eu até posso ouvir, mas talvez eu não reconheça. Mas eu quero primeiro ir ao verso número 5, que hoje eu vou ficar praticamente sobre esse verso. Verso número 5, leia comigo. Deus fala, verso 4, tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim, agora pois, diligentemente, ouvirdes a minha voz. Ele diz, se vocês viram que eu já realizei
O milagre que eu fiz ao libertar vocês de quem vocês eram, o algoz de vocês, que eram cativos no Egito, que eram cativos talvez até mesmo da pandemia. Ouça agora, veja como eu vos libertei e aprendam a ouvir a minha voz. É o primeiro passo que nós aprendemos. A primeira coisa que nós aprendemos quando somos crianças é falar. Não é verdade? Quando eu e você nascemos, eu estava lá, mas não me lembro exatamente como foi. Mas a primeira coisa, a primeira expressão humana quando nasce é o quê? O choro. Ouviram lá naquela maternidade, Cunhé, era você. Talvez na casa, alguns nasceram, os mais antigos nasciam nas casas, né? Eu nasci na maternidade de São Carlos, lá no interior de São Paulo, e minha mãe, até contei esses dias atrás aí, acho que eu estava contando lá em casa, que minha mãe foi, e eu dirijo a Kombi, é engraçado, porque meu pai estava em viagem, e ela foi dirigindo a Kombi, tinha uma Kombi em casa, e ela foi dirigindo a Kombi até a maternidade de São Carlos, sozinha lá, para ganhar, porque havia rompido a bolsa, e ela estava sozinha em casa, com mais 2 bacuri também. Então você imagina, por isso que eu gosto de dirigir a Kombi da igreja, porque provavelmente... É engraçado, eu gosto de comer cereja. Minha mãe, depois de 50 anos, ela me fala que, assim, uma conversa, assim, bate-papo comum, ela falou assim, nossa, quando eu estava grávida de você, eu gostava de comer tanto cereja. E eu falei, nossa, eu amo cereja. A Nélia tira a cereja do bolo, eu vou lá e como a cerejinha, porque onde tem cereja, eu amo comer cereja. Até... a nobre Aline, a vulgo cabeça, falar que a cereja era de chuchu ou foi Fabinho? Deve ter sido Fabinho. Tentou acabar com o meu gosto de cereja, achando que eu comia chuchu. Mas eu como chuchu ainda achando que é cereja e vou falar, gosto. E o cabinho parece de verdade, tá, gente? E quando minha mãe foi à maternidade, ou quando ela foi me levar à maternidade, ali ouviu-se a primeiro momento onde eu falava ou tentava balbuciar alguma coisa através do choro. E o choro foi a primeira expressão onde as pessoas ouviam a minha voz. Era ardida. Talvez até alguns fizeram assim, né? Colocaram a mão no ouvido. Mas Deus ali também cumpria a promessa dele e levantava a minha vida desde ali do nascimento para servir a Ele. Assim também, quando Deus nos chama a ouvir a sua voz, Ele também nos lembra do dia que nós fomos encontrados por Jesus. Quem aqui já fez a profissão de fé? Tirando o Mateus, quem aqui já fez? O Mateus já falou comigo, eu que estou em débito com ele, mas ele quer fazer a profissão de fé também, né? E bênção de Deus. E quando você fez a sua pública profissão de fé, provavelmente antes você teve um encontro com Jesus, algum momento onde o Senhor falou com você, e ali você foi tocado, e ali você disse, eu quero servir a esse Deus, eu quero seguir esse Jesus. Talvez foi através de uma música, ou uma pregação, ou um pastor fazendo um apelo, ou às vezes através de um programa, até mesmo de uma live, ou então às vezes uma outra situação inusitada que Jesus falou ao seu coração, e ali foi o primeiro momento onde você ouviu a voz do Senhor. E como disse o Senhor, lembre-se de quem vocês eram e onde vocês estavam, e diligentemente ouçam a minha voz. Quando nós pensamos em reestruturação, não podemos ter planos sem ouvir a voz de Deus. Eu posso fazer planos ótimos, eu tenho falado isso a Deus. Esses dias atrás eu falei para Deus, Deus, essa construção que nós queremos fazer de banheiro, eu tenho ideias ótimas. Eu fico pensando, assim, minhas ideias são excelentes, mas elas vão dar tudo em nada, que eu quero ouvir a ideia do Senhor. Eu quero a ideia do Senhor. A minha ideia humana fica aí, mas qual é o plano do Senhor para essa igreja? O que o Senhor quer fazer nessa construção? Ou o que o Senhor quer fazer nesse local que nós estamos plantados? Eu quero ouvir o Senhor.
Como diz o Senhor lá no monte, não dê ouvido a Pedro, dê ouvido a Jesus, Ele é meu filho. E assim também eu quero ouvir Jesus. E se você não ouvir Jesus, talvez você vai a vida toda à igreja e vai ouvir palavras lindas, um pregador eloquente, que fala coisas bonitas, mas a vida não florescerá dentro de você, porque em primeiro lugar nós precisamos ouvir Jesus falar. Eu preciso ouvir Jesus falar comigo. Eu posso criar vários planos, vários projetos, mas se Cristo não falar comigo, é em vão tudo que eu fiz. Por isso, Deus fala a Moisés, fala ao povo primeiro que me ouçam em primeiro lugar, porque vocês precisam aprender a me ouvir. Quando Paulo, na carta aos Romanos capítulo 10, 17, eu transcrevi o texto, vamos ler comigo? A fé, vamos todos juntos? Vai lá. A fé vem pela pregação, vou ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Se tem alguém gerador de fé, é quem? Olha lá, a fé vem pela pregação ou pelo ouvir da palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, a palavra faz a diferença. Quando você fala sobre os seus conceitos, você pode falar até o que você acha, mas quando você fala sobre o que a Bíblia diz, é diferente. Talvez a verdade que você está dizendo seja até mais branda do que a palavra, mas a palavra vai entrar e vai bater contra a rocha e vai quebrar corações, e aquela pessoa ao ouvir a palavra de Deus, ela será tocada, porque a Bíblia não é o livro de Deus, mas a palavra de Deus escrita para nós. Muitas vezes eu falava sobre o texto, eu mesmo contava sobre o texto. De certo momento eu comecei a entender que eu precisava falar o texto, ler o texto junto, porque a palavra, ela começa a fluir quando nós lemos a palavra. Talvez você diga, eu não entendi nada do que eu li, mas leia de novo. Fala, Espírito Santo, fala ao meu coração, deixa eu ouvir a sua voz. É diferente. É diferente, por isso que ela deixa de ser enfadonha. Por isso ela começa a confrontar a minha vida e diz, ei, o que você está fazendo? E de repente eu me vejo olhando para mim mesmo como um espelho, como eu já disse, e começo a enxergar quem eu sou e quem eu preciso ser. É diferente. Por isso, agora você olha Deus falando com o seu povo para que haja transformação. Porque Deus falou com o pequeno Samuel. Samuel não entendia a voz de Deus. E ele acha que é Eli que está falando com ele. E ele diz, sim, Senhor. Eli, que o Senhor me chamou? Ele disse, não te chamei, vai deitar, moleque. Daqui a pouco volta Samuel. Sim, Senhor, o Senhor está falando comigo? Samuel, provavelmente Eli disse, esse moleque hoje está terrível, hein? Está igual o Gabriel quando era pequenininho. Está terrível. Brincadeira, Gabriel. Será joia, tá? E aí ele fala, vai deitar de novo, Samuel. E Samuel volta de novo. Aí ele entende. Ele disse, quando você ouvir novamente chamar seu nome, você diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. É o diferencial. Quantas vezes nós estamos deixando de dizer, eis-me aqui, Senhor? E eu fico com medo. Medo do quê? Medo de me arriscar, medo de doer meu coração, medo de estender a mão, e o Senhor está dizendo, Samuel, ou Ele está dizendo, Júlia, Ele está chamando você pelo nome, Ele está dizendo lá, Almirito, está chamando você. E o chamado de Deus nunca é para ficarmos deitados na cama escondido. Mas Deus chamava Samuel para ser um grande profeta do Senhor. Samuel não fazia nem ideia, como eu e você não fazemos nem ideia para aquilo que Deus está nos chamando e continua nos chamando todos os dias. Deus fala com Moisés através da sarça que ardia e não consumia. E Moisés, olha aquele negócio, Moisés, naquele momento, ele é o quê? Está cuidando ali, um pastor de ovelhas, está cuidando das ovelhas, ele vê algo esquisito. Provavelmente ele via muita coisa pegando fogo, né?
talvez raio caísse, onde estavam as montanhas, e ele via lugares pegando fogo. Mas de repente ele olhou para aquele lugar lá, o carneirinho fazia bé de cá, e ele olhava para lá, né? E ele falou, não, lá não é nada não, e bé, bé, bé. Quando ele olha de novo, será que apagou? Não, está lá o fogo queimando. Aí ele ficou curioso, ele começou a ir até o lugar, e quando ele chega em determinado lugar, ele o quê? Ouve. Moisés, tira as sandálias dos pés. Moisés, fica desprovido de tudo que você tem de proteção. Coloca teus pés descalços. Tira sua vestimenta daquilo que você se vestiu esse tempo todo, fugindo do Egito, para morar aqui longe, porque eu quero fazer você um homem segundo o meu coração. Samuel tinha 7, 8 anos. Moisés tinha quantos anos? 80. E você acha que você está velho para servir ao Senhor, né? A Sofia olha e fala, estou velhinha já. Quantos anos, Sofia? 13, 14? 13? Já está velhinha, né? Já está com dorzinha aqui, dorzinha ali. E o Senhor estava chamando Moisés com 80 anos. 80 anos para servir ao Senhor. Para conduzir um povo pelo deserto. Olha que loucura. Deus fazendo coisas loucas, mas veio pelo quê? Pelo ouvir. Ele ouve o Senhor falando com ele. Saulo, ele achava que em nome da igreja ou do judaísmo, ele estava perseguindo os cristãos. E no caminho de Damasco, uma luz acontece, algo tremendo, e ele faz o quê? Ouve o Senhor falar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse, ele ouviu o Senhor de novo, falando. Pedro, o pescador, Jesus disse para ele, Pedro, vem ser pescador de homens comigo. Pedro, lá no final, apacenta as minhas ovelhas. Deus falando, e Pedro ouve o chamado de Deus. Eu pergunto a você, o que tem impedido você de ouvir o chamado de Deus? A cruz de Cristo precisa nos constranger a ouvir a voz do Senhor. A segunda lição que aprendemos, que além de ouvir, precisamos o quê? Guardar. Olha o verso 5 ainda. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes. Guardardes. Agora olha só, o que ele está dizendo é muito simples. Existe uma grande diferença entre entender e realizar. Existe um abismo entre um e outro. Jesus, em Mateus 21, 31, ele vai falar sobre dois rapazes, dois jovens, né? Dois jovens mancebos, como o Ibrahim e o Martone, que está ali ao lado. E o pai diz assim ao filho, filho, vai cuidar da seara. O filho diz o quê ao pai? Não vou não. Não vou não. Era um menino do nosso tempo. Não vou não. Mas no final, o que ele fez? Ele foi. Mas conta segundo filho. Diz, vem cá, guri. Vai cuidar da seara. E o menino diz, o quê? Claro que eu vou. Já estou lá. E quando o pai chega no final do dia, o que aconteceu com ele? Não foi. Jesus tem uma pergunta. Quem cumpriu a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro. O que mais importa é o cumprimento. Porque nós podemos entender a palavra de Deus e não cumprir ela. Nós podemos entender e viver até dentro da igreja e continuar cometendo os mesmos erros. Porque nós entendemos dentro da nossa mente, mas a prática está longe. Talvez você diga, mas pastor, não dá para praticar tudo. É verdade. Você vai praticar somente aquilo que Deus vai permitir você praticar.
Você não será tentado mais do que você suporta. Também você não praticará mais do que Deus permitir a você. Quanto mais eu ouço, mais eu quero praticar. Entendeu que o primeiro ponto, ele está diretamente ligado ao segundo. Eu não posso praticar aquilo que eu não entendi. Talvez aqui seja um ponto nevrálgico entre o Espiritismo. O Espiritismo, ele quer fazer boas obras, e é legal. As boas obras são bom. É boa para aqueles que estão desabrigados, desamparados, mas eles não compreenderam o primeiro ponto, que é entregar primeiro tudo, o coração em primeiro lugar a Jesus. Esse é o diferencial. O segundo é legal? É, mas o segundo ainda cheira a morte. Mas é que eles fazem coisas tão boas, e eles são tão bonzinhos, mas a palavra de Deus, quando você pega João 3,16, porque Deus amou o mundo, me ajuda aí, sou ruim de memória. Então nós precisamos fazer o quê? Então Deus dá o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E os que não crerem em Jesus? Essa é a palavra. Jesus, na semana passada eu falei sobre o aprisco e a porta. Eu sou a porta. Quem tentar entrar por outro lugar é salteador, é ladrão, é salteador. Porque a porta é uma só. Eu sou a porta, Jesus diz. Eu sou essa porta. Filipenses, capítulo 2, o verso 5 é muito conhecido, mas quando você vai ao verso número 8, vai falar sobre Jesus, e Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E essa obediência, ela não está ligada ao que eu acho, mas ao que eu ouço de Deus. Quando Deus chamou você lá atrás, no seu primeiro amor, Ele chamou você à obediência. E Jesus, ao ser obediente, na visão de Paulo, que é perfeita essa visão, ele diz, agora ele vai satisfazer completamente ao Pai. Por quê? Ele viveu a obediência. Nós estamos desgarrados e vivemos a desobediência do quê? Do pecado. E agora que Cristo ele vem e satisfaz plenamente ao Pai, para que a ira que estaria sobre eu e você, agora fosse lançada sobre Ele, para que Ele fosse feito pecado, para que Ele fosse morto na cruz, para que eu e você agora experimentássemos viver essa obediência também, porque Ele também viveu para nos mostrar como viver, como chegarmos ao Pai. Se num primeiro momento nós precisamos ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos, no terceiro momento, que é simples agora, que Moisés vai finalizar, olha só, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Por isso, se você ler o próximo verso, vós me sereis reino de sacerdotes. O que ele está dizendo? Quem é a figura do sacerdote? Em primeiro lugar, é a pessoa separada para Deus. Israel seria uma... eu acho que eu escrevi errado, né? Israel seria uma realeza, né? Acho que é isso aí. Realeza, acho que foi isso aí. Não, a descrever lá o datilógrafo datilógrafo, hein? Uma realeza sacerdotal, uma nação santa, separada do mundo, tal como um sacerdote era dedicado a Deus. Essa mesma visão sacerdotal, assim como uma pessoa separada para Deus, agora se você ouve, você pratica, você entendeu o chamado de Deus. E você vive agora essa separação de uma vida de um homem e uma mulher que tem uma vida consagrada ao Senhor. Por isso, quando nós reorganizamos a nossa vida, ou quando nós repensamos o que é o cristianismo e o que nós precisamos viver, nós precisamos entender que Deus está nos chamando
para viver santos, separados, para fazer a diferença. Muitas pessoas dizem para mim, pastor, eu oro e nada acontece. Pastor, eu oro e eu não ouço a Deus. E muitas vezes nós não ouvimos porque estamos ocupados demais. São tantos afazeres que a gente não vê, quando vê já é segunda-feira de novo. É tanta coisa que eu faço. Eu conversava esses dias atrás com um rapaz e ele me falava sobre essa questão de rever os horários. Eu tive que fazer isso há um tempo atrás. Eu trabalhava muito de manhã até a noite e chegou um momento que o meu corpo bateu lá na porta e disse, ei, ou você melhora ou você vai para o buraco fundo. Né? Você vai lá para a terra do pé junto. Por quê? Você tem que mudar seu estilo de vida. E aí eu tive que refazer. Começa a cancelar aulas, começa a trocar, traz uma pessoa para me auxiliar. E nisso, a gente começa a mudar o estilo de vida, alimentação, exercício físico. Nós começamos a mudar porque houve uma necessidade. Assim também, o Senhor nos chama a uma mudança que é necessária para a nossa saúde espiritual. Paramos somente de ouvir. Até comentei sobre isso semana passada. O irmãozinho pediu oração. Eu vou orar. Nem lembro mais que ele pediu oração. Passa semana, nem lembro do irmão. Se você disse vou orar, então ore. Se não, diga não vou orar, irmão. Eu vou estar ocupado a semana inteira. Vou fazer um monte de coisa. Não vou ter tempo para você. Mas precisamos tomar essa posição diante de Deus. Dizer, eu vou tomar a posição de orar, vou tomar a posição de ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, vou aprender, vou criar um horário, vou colocar a Alexa lá para falar hora de ler a Bíblia, hora de ler a Bíblia. Vou fazer um jeito que eu preciso ler a Bíblia. Eu vou orar, eu vou fechar a porta do meu quarto, vou ficar em silêncio, vou desligar a televisão, vou desligar o celular na hora de orar e vou ter um tempo com Deus, e Deus vai falar com você, e Deus vai começar a tocar o seu coração, e Deus vai começar a incomodar todo mundo à sua volta, e você vai olhar e vai dizer, nossa, que loucura, o que está acontecendo aqui? E Deus vai começar a quebrantar seu pai, sua mãe, seus filhos. Deus vai começar a pôr ordem no seu trabalho, e você vai dizer, nossa, eu tive sorte essa semana, aconteceu uma coisa incrível, e eu vou dizer para você, você não teve sorte, e Deus começa a falar com você. E aquela pessoa que diz, Deus não fala comigo, vai chegar para mim e vai dizer, pastor, Deus está falando demais comigo, fala para Deus melhorar, que Ele fala demais. E eu vou dizer amém, eu quero que eu ia lendo, e aquela música foi falando, Deus foi falando tanto ao meu coração naquele momento. E são momentos assim, aos quais nós não marcamos um horário, mas Deus, quando você começa a abrir a Bíblia, Deus vai falando, e Ele começa a falar, não dos outros, Ele fala de você mesmo. Então não espere que Deus revele coisas terríveis sobre a Berenice, não vai fazer isso não, tia. Fica tranquila, vai continuar esse segredo, e Deus vai trazer bênção, brincadeira. Mas Deus vai falar de você, Deus vai falar sobre aquilo que você precisa mudar, é o espelho de novo em frente a você. Deus vai te dar um espelho bem grandão. E quando você começar a orar e ler a Bíblia, Deus vai aumentar o tamanho do espelho. E vai mostrar como você é pequenininho diante daquele espelho. E Ele vai falar, está vendo como eu sou grande? Está vendo como eu libertei o povo? É aqui a mesma palavra que iniciou. Onde Deus começa a dizer a Moisés, Moisés, fala para o povo, lembra de onde eu tirei vocês. E Deus vai falar, lembra de onde eu tirei você? E Ele vai começar a mostrar para você. Ele vai falar, lembra quem era você e como eu tratei o seu caráter, como eu tratei a sua língua, como eu tratei o seu coração, como eu tratei a sua forma de pensar, como eu deixei você amoroso. Lembra de quem você era. E aquele espelho grandão vai te mostrar que você é tão pequenininho diante de Deus. E Deus também ao mesmo tempo vai dizer, você sabe por que eu te amo? Porque você entendeu que você é pequenininho diante de mim, que você precisa de mim. E eu vou fazer uma grande história através de você. Deixa eu reestruturar a sua vida. Deixa eu reestruturar essa igreja. É Deus falando através de você. Mas pastor, é o pastor que é ungido que tem que falar. Não, Deus quer falar através de você, irmão. Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Nós confundimos, achamos que Deus abençoa o ungidão lá, o ungidão que tem o poder, a autoridade. A palavra de Deus nos diz que você, quando aceitou a Jesus, tem poder e autoridade.
em Cristo Jesus. E essa noite, Deus te lembra: eu quero reestruturar a sua vida, a sua história, para a honra e glória do Pai. Amém? Hoje demorou um pouquinho mais, mas Deus queria falar ao seu coração e ao meu coração essa noite. Quero